Olá, meus amigos, paz e bem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele seja para sempre louvado. É um prazer encontrar você neste nosso 38º encontro do projeto 7 Minutos em Oração. Hoje é sexta-feira da Semana Santa, esse é um dia extremamente especial, é aquele em que nos recordamos da morte de Cristo na cruz do Calvário. E eu queria começar a nossa reflexão neste dia perguntando a você: você tem medo da morte? O medo da morte é um sentimento extremamente comum na raça humana e há algumas razões pelas quais se desenvolve em nós o que poderíamos chamar de uma tanatofobia, né? Um medo, um pânico, um pavor em relação à morte. Eu penso em 4 razões para que as pessoas temam a morte. A primeira delas é porque o que acontece depois da morte é algo que nós não sabemos efetivamente como será, e é natural que tenhamos medo do que nos é desconhecido. Em segundo lugar, as pessoas podem ter medo da morte porque têm um conceito acerca de Deus, como se Deus fosse um contador que fica nos céus fazendo crédito e débito, e a morte seria o instante do ajuste de contas, aquele momento em que Deus vai sentar com você e dizer: vamos ver como é que foi a sua vida. E aí a gente sabe que pisa mais na bola do que acerta, e aí, por causa disso, acaba sendo natural que as pessoas tenham medo da morte. Uma terceira razão para ter medo da morte é porque, para muitos, tudo quanto existe é essa vida, essa dimensão na qual habitamos. E a morte seria a extinção para toda a eternidade daquilo que somos. E nós estamos apegados à vida, afinal de contas, a vida é tudo quanto conhecemos. Então, teme-se a morte, porque a morte seria um salto no abismo do nada. E aí as pessoas não desejam que a experiência da vida termine, se encerre. A quarta razão por que as pessoas têm medo da morte é porque elas veem a morte como uma separação irremediável de tudo e todos quanto amam, né? Então, quantos amam aqueles indivíduos que nós aprendemos a cuidar, zelar, tratar bem, e a morte seria esse momento de separação, de rasgo terrível entre nós e todas aquelas pessoas que nós amamos. Será que são justas estas preocupações? Eu diria que, em primeiro lugar, elas são razoáveis. Mas o que é que nós aprendemos na Bíblia acerca da morte? Bem, a morte não é o fim da existência. Quando Jesus estava naquela sexta-feira na cruz do Calvário e um homem que estava crucificado ao seu lado disse-lhe: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta de Jesus àquele ladrão que fora crucificado ao seu lado foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A palavra paraíso é uma palavra que vem do grego paradiso e significa jardim. Hoje mesmo estarás comigo no jardim. O que Jesus estava dizendo àquele homem, e por causa do registro dos evangelhos, ele acaba dizendo a todos nós, é que a morte não é o fim, e que depois da morte segue-se um estado de reconexão com Deus, um estado de volta à comunhão com Deus, a comunhão que tivemos no primeiro jardim, né? Naquela mitologia do Jardim do Éden, que é um local de absoluta comunhão entre o homem e Deus, nós retornaríamos a esse jardim. Uma ocasião, eu estava fazendo um ofício fúnebre e me ocorreu uma figura que me ajudou muito e imagino que possa ajudar você também. Segundo a tradição do Éden, capítulo 2, quando Deus criou o ser humano, ele fez assim: soprou em suas narinas e ele tornou-se alma vivente. Eu entendo que quando ocorre para nós a experiência da morte, é como se Deus fizesse assim: ele nos sugasse para dentro de si novamente. Morrer não é deixar de existir. Morrer é mergulhar na comunhão absoluta com o divino. E aí você me pergunta: Pastorelli, se é assim, então nós não deveríamos desejar a morte, buscar a morte? Não, porque nós estamos vivos, estamos nesta terra cumprindo uma missão, cumprindo
um chamado divino. Mas, Martor, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é a minha missão. Então, deixa eu te dizer qual é o teu chamado e qual é a tua missão, seja você quem for. Há duas grandes vocações para todos os seres humanos. A primeira vocação é ser feliz. Porque Deus é Pai presente e amoroso, e sendo Pai, Ele deseja que todos os seus filhos sejam felizes. Em segundo lugar, a grande vocação do ser humano é amar. Amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. Esses dias eu estava conversando com um rapaz e ele me disse assim, olha, eu sou ateu, eu não acredito em Deus, eu não acredito em religião, não acredito em nada, sabe? Será mesmo que você não acredita em nada? Perguntei a ele. Você acredita no amor? Aí ele parou, pensou por alguns segundos e disse, sim, eu acredito no amor. E aí eu olhei para ele e disse, então nós acreditamos no mesmo Deus, porque o meu Deus é o amor. E o único mandamento que ele deixou foi amar. Então, para mim, a religião está completa, porque o Deus a quem eu adoro é o amor. E o mandamento que ele deixou e o qual eu busco seguir é amar. Amar a ele, amar ao próximo e também amar a mim mesmo. Amar e cuidar de mim, atentar para as minhas necessidades e daquelas pessoas que se aproximam de nós. Então, quando a gente pensa na morte como esse mergulho em Deus, esse retorno ao abraço eterno e misericordioso de Deus, que é amor perfeito, pleno e absoluto amor, e que não há contas a pagar, porque todo o escrito de dívida, toda a conta que houvesse contra nós, recaiu sobre Cristo na cruz do Calvário, eu entendo a frase que é o título da mensagem de Jonathan Edwards, a morte da morte na morte de Cristo. A morte perdeu seu condão de atemorizar a minha alma, de fazer com que eu vivesse a fugir dela. Ela perdeu o seu lugar de império sobre a minha vida. Ela já não rege sobre mim. A morte morreu porque perdeu o seu poder. Vamos orar? Ó Deus eterno, obrigado por teu Filho, por essa entrega de amor. E obrigado, Senhor, porque por ele podemos nos libertar do medo de viver, do medo de amar e do medo de morrer. Para a glória dele, amém.